Amados irmãos, ainda vos encorajando na palavra do Senhor, eu estou falando sobre lei e graça, sobre obras e graça, e como a igreja ou como os irmãos, muitas das vezes, têm uma dificuldade de compreender a graça de Deus. Mas sim, eu sei que muitos têm compreendido a graça de Deus. Muitos têm não só compreendido, como têm ensinado a graça de Deus. É verdade que existem uma classe de pessoas que ainda se limitam ou não querem ensinar, às vezes por medo de serem mal interpretados, mas a verdade é que não existe nenhum tipo de espírito de medo dentro de nós. O Senhor nos encheu da certeza das coisas que o Senhor fez através do seu sacrifício na cruz do Calvário, de todos os benefícios e privilégios que hoje eu tenho acesso através daquilo que Jesus fez. Então eu ainda quero continuar te encorajando, a fim de que você possa receber essa palavra no seu coração, e a fim de que você possa não só cravar ela no seu coração, como uma estaca de vitória, como também ensinar essa palavra aos demais. Para te ser sincero, eu quero, em nome de Jesus, ter cuidado em ensinar essas coisas. Mas eu não posso bloquear a minha língua de confessar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu falo isso com amor e com carinho. Não é minha intenção, de forma alguma, entrar em debate. Não é minha intenção, de forma alguma, em trazer desconforto. Eu simplesmente quero ensinar a palavra de Deus. Eu creio que nós vivemos, principalmente aqui na América, também no Brasil, são países que pregam a palavra de Deus livremente, são países na qual você tem o poder da liberdade de expressão. Então, através dessa liberdade de expressão é que eu estou aqui hoje, com o coração puro diante de vocês. So, help me God. So, me ajude Deus a cumprir com aquilo que Ele tem colocado no meu coração. A palavra de Deus diz assim em Gálatas capítulo 3, verso 11, 12, 13 e 14. Leia juntamente comigo, se você tiver aí uma Bíblia perto de você. A palavra de Deus diz assim, versículo 11 de Gálatas 3. Está claro que pela lei ninguém pode ser declarado justo diante de Deus. Vírgula. Porque as Escrituras dizem, aquele que pela fé é declarado justo, viverá. Aquele que pela fé é declarado justo, viverá. Então nós temos a vida eterna. Nós vivemos uma vida na totalidade daquilo que Deus tem para nós através da fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, em uma outra porção das Escrituras, que o justo viverá pela fé. E é praticamente o que está dizendo aqui também. Agora, o justo viverá pela fé. Significa que eu tenho que passar fome quando eu faço missões? Eu não estou falando que existem desafios na vida. Eu não estou falando que não se levante dificuldades na vida. Por isso que eu tudo posso naquele que me fortalece. Nas angústias, nas tribulações, de tudo aquilo que se levanta. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma praga chega à minha casa. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória através de Cristo Jesus. A verdade é, meus amados, que se levanta situações na nossa vida. Agora, nós somos salvos e justificados pela fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Fé em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Fé em Cristo Jesus, em tudo aquilo que Jesus fez por nós. É interessante quando nós falamos sobre Jesus Cristo. Por exemplo, quando nós oramos em nome de Jesus, porque nós estamos falando de Jesus homem. Aquele que venceu o inimigo e recuperou toda a autoridade como homem. Agora, quando nós falamos sobre Cristo Jesus, nós estamos falando agora do Jesus ressuscitado e que nos garantiu a identidade que temos através da sua ressurreição e através da vitória que ele teve. E ele entrega a vitória agora ao homem, transfere todo o poder, toda a autoridade. Quando Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Hoje foi dada essa autoridade para você. Se Jesus vive dentro de você,
toda a autoridade você tem também. Por isso que Jesus disse, o que você atar aqui está atado no céu, o que você desatar também está desatado. Nós temos o poder de criar o nosso futuro através das palavras que saem da nossa boca, através das confissões positivas. Uma coisa eu te digo, meu irmão, todo esse mundo que você vê ao seu redor foi criado através das palavras que saíram da boca de Deus, as palavras criativas de Deus. Deus está esperando os anjos que são ministros nossos, que estão ministrando para nós, ou seja, nos servindo, o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra, está esperando quando os filhos de Deus começarem a proferir, a confessar a palavra de Deus, a fim de que o Espírito Santo possa pegar essas palavras e manifestar. Igualmente, de igual forma ele fez lá em Gênesis capítulo 1. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que manifesta as palavras que saem da sua boca através da sua fé. Nós não temos que declarar aos nossos problemas, nós não temos que orar os nossos problemas, nós temos que orar a resposta dos nossos problemas, que sim é Jesus. Jesus é a resposta, a palavra de Deus é a resposta. Se você está enfermo, você não pode ficar lendo escrituras e orando sobre finanças. Você necessita aprender escrituras sobre cura para que você possa declarar nas suas orações. Você não ora pelos enfermos, Jesus nunca te ensinou a orar por enfermo. Jesus te ensinou a declarar a cura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos e fala assim, curai os enfermos, te dê autoridade para expulsar demônios. Então, existe toda essa ferramenta, esse potencial que existe dentro de nós, mas não está sendo utilizado. É igual um computador, que existe 1000 ferramentas dentro dele, mas porque a gente só sabe ligar e entrar na internet e entrar no MSN, a gente só regozija disso. Existe todo um potencial dentro do computador, mas por falta de conhecimento nós não temos acesso a esses benefícios. Eu quero em nome de Jesus te encorajar a ler a Bíblia. Eu quero em nome de Jesus te encorajar a conhecer os privilégios que você já tem dentro de você. Que a única coisa que está acontecendo não está sendo ativado por falta de informação. Por isso a palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Você é salvo. A salvação não está falando só a salvação para a sua alma, salvação para o seu ser, espírito, alma e corpo. Está falando sobre tudo aquilo que te cerca, tudo aquilo que está ao seu redor. Você é salvo pela fé, ou seja, pela palavra de Deus. Por isso que é necessário você conhecer a palavra de Deus para ativá-la e criar a atmosfera que está ao seu redor. Nós somos responsáveis em criar a atmosfera onde Deus trabalha. O Espírito de Deus está te esperando para poder confessar a palavra de Deus, para que ele possa pegar essas palavras e manifestar. Foi assim no princípio, haja luz. Então o verbo confessa, haja luz. Deus, o Criador, pensa, haja luz. O verbo confessa, haja luz. E o Espírito que pairava sobre as águas agarra a palavra do verbo e manifesta a vontade de Deus. Então Deus está esperando que você ore a palavra dele, porque a palavra dele é a vontade dele. Você quer saber qual é a vontade de Deus? É a palavra dele. Quer saber qual é a vontade de Deus? É a palavra dele. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? É a palavra dele. Leia a palavra dele. Busque um coração ensinável para interpretar as escrituras da forma que necessita ser. E diz assim, versículo 12, a lei de Gálatas capítulo 3, a lei não está baseada na fé. Mas como dizem as escrituras, aquele que obedecer aos ensinamentos da lei, viverá por eles. Se você quer viver lei, então você também tem que estar disposto a absorver as maldições se porventura você não conseguir cumprir com a lei. Como diz em Deuteronômio 28. Então prefira a graça, meu irmão, porque por mais que você fale, a graça de Deus te cobre. O sangue de Jesus está na sua vida, te livrando de todas as consequências. O maior cancelador de consequências se chama Jesus Cristo. Ele cancelou a minha consequência e cancelou a sua. Porque a palavra de Deus diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio e cancelou a sua consequência e fez uma ponte de acesso entre nós e o Pai. E hoje nós temos acesso e não simplesmente o chamamos de Deus, de Jeová, Elohim, Yahvé.
mas chamamos ele de Abba, Pai. Paizinho. Simplesmente por aquilo que Jesus fez. Então, é muito interessante observar que no versículo 13, diz assim: Cristo nos livrou da maldição que a lei nos impõe, tornando-se maldição em nosso lugar. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tudo aquilo que a lei condenava, se porventura você não cumprisse com ela, Jesus veio e te resgatou dessa maldição. Não existe hoje mais maldição. O que existe hoje são consequências através da falta de entendimento de algumas pessoas. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Nós não vivemos essa época, nós vivemos uma época denominada dispensação eclesiástica, na qual a aliança se chama graça, firmada através do melhor pacto feito na cruz, através do sangue de Jesus. Nós vivemos uma época de paz, onde Deus estabeleceu e decidiu dar paz a todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo de tal maneira. Não é a igreja, o mundo. E nós somos, a igreja, o sistema operacional de Deus, denominado Reino de Deus. Ou seja, o reino dos céus na terra, o reino de Deus para impactar o mundo através do amor e da graça do nosso Deus. Versículo 14, para terminar, diz assim: Cristo fez isto para que a bênção que Abraão recebeu pudesse ser dada aos que não são judeus. Esta bênção foi dada por meio de Jesus Cristo, a fim de que pela fé, ou seja, essa bênção não foi dada pelas obras que você faz, pelo cumprimento da lei, porque você é um bom cristão, porque você cumpre com tudo. Não, não, não. Essa bênção foi dada através de Jesus Cristo e pela fé, ou seja, pela fé naquilo que ele fez. Nós podemos receber o Espírito prometido. Portanto, eu quero que você compreenda que tudo aquilo que você regozija hoje, ou pode regozijar, vem por aquilo que Jesus fez. Ele te ama, Ele te quer, e Ele espera que você compreenda essas revelações sobre a graça e o amor dEle. Meu amado, eu prefiro pregar graça do que pregar lei. Porque a lei, não tem nada de errado com a lei. A lei simplesmente é uma ferramenta que o Senhor utilizou para demonstrar à humanidade que eles precisam de um Salvador. Porque eles não poderiam cumprir com a lei. Então é apenas uma forma de fazer a humanidade reconhecer, realmente cumprir a lei é difícil, eu preciso de um Salvador. Portanto, nós já temos o Salvador, o nome dele é Jesus Cristo. Aceite ele hoje no seu coração e todos os ensinamentos dele e você viverá de uma forma abundante. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.